Olá, meus queridos! Hoje é quarta-feira, dia 15/5/2024. Lembrando que amanhã, às 18h30, teremos atendimento presencial, se Deus assim permitir e quiser. Eita, nós, hein? Graças a Deus, que Deus nos abençoe, né? Meus queridos, o negócio é o seguinte. Então, atendimento amanhã lá na rua José Paterno, número 173, lá na Vila João Jorge. João Jorge? João Jorge. Aqui na cidade de Campinas. 18h30. Estaremos lá atendendo. Parece que vai bastante gente amanhã, hein? Eu tô desconfiado, rapaz. Sabe quando a gente tem aquele sentimento que tá tendo umas mudanças, umas energias, e que o povo vai dar uma passadinha lá para dar uma reabastecida nas energias. Então, provavelmente, amanhã vai ser um dia de muito trabalho. Muito trabalho. E vamos botar todo mundo para trabalhar um pouco, né? Eita, nós! Ei, falando de trabalho, trabalhando. Ontem nós tivemos uma live meio polêmica. Avisei o povo antes de entrar na live, né? Para que segurem seus jacarés e tudo mais. Ei, foi interessante, né? Uma live de puxões de orelha, se assim podemos dizer. Outra, já que eu tô falando de puxão de orelha, deixa eu explicar uma coisinha para as pessoas. Prestem atenção. Eu trato os meus canais como sala de aula. Então o que acontece é o seguinte. O seu professor de português, matemática, sei lá do que, ele quando diz uma coisa, você fala assim, ele falou, é a verdade absoluta, Não, né? A verdade absoluta quem tem é você. Você entende o que você quer, você escolhe o que você quer, você simplesmente faz os aprendizados competentes de cada um, ok? Muito bem. Então, normalmente, professores, então estou dando um exemplo, claro que é diferente, que aqui é espiritualidade. Normalmente, professores, eles dão situações, eles vão passando situações. Agora, se você quer acreditar ou não quer acreditar por causa da sua crença, problema é teu, não é meu. Eu não sou um pregador da palavra, de Deus e palavra. Não sou, porque isso aqui não é religião. Se eu estivesse pregando algo, aí a pessoa pode chegar e falar, eu vou refutar isso. Porque então você procura outra religião ou só sai seguindo igual um doido aí, né? Que não é o caso e eu deixo muito claro para as pessoas, cuidado, não fiquem seguindo nada cegamente. Então, quando surge alguma coisa que eu ensino ou falo que você não gosta ou que você não concorda, é um problema seu. O que você acredita ou deixa de acreditar é um problema seu, não é meu. Quando a pessoa vem e fala assim, eu preciso falar para ele que ele está errado, eu preciso falar para ele... Meu querido, quem está errado é você. Se você acha que eu estou errado, porque algum palestrante falou, porque não sei o que você ouviu, porque você cruzou, problema é teu. Eu tenho mestrado, doutorado, problema é teu. Você tem comunicação direta com o plano espiritual? Vai e pergunta pro espírito quem que tá errado, se sou eu ou se é você. Isso eu não tenho. Pois bem. Então você quer que eu pegue as lições que eu estou dando de espiritual, com a ajuda dos espíritos, e que eu chegue pro espírito e fale assim, olha espírito, fulano falou que você tá tudo errado, que você ensinou tudo errado, porque o sol não é sol, o sol agora é planeta. Desculpa, filho, mas não dá. E quando a pessoa vem, eu te entendo, mas... Desculpa, mais o quê? Você tá querendo o quê? Dar lição de moral? Você quer distorcer palavras? Eu não posso permitir distorção, porque aqui é uma sala de aula. Porque a partir do momento que eu permito alguém escrever uma coisa que não é o que eu ensinei, você está prejudicando a aula. Então, por favor, vocês que gostam de querer ser professor no lugar do professor, vai abrir a tua escola em outro lugar, não aqui. Eu sigo uma didática. A partir do momento que a pessoa chega e fala assim, não, você tem que fazer tal coisa, eu faço o que eu quero. Não, você tem que ler a Bíblia. Eu leio se eu quero. Não, você tem que ler o livro do Kardec. Eu leio se eu quero. Você tem que acreditar no fulano e no ciclano. Olha só esse aqui.
eu sigo o que eu quero. Eu prezo isso com todo mundo da liberdade. Agora, a pessoa vir na minha escola e escrever coisa que não é o que eu expliquei, e eu pegar e falar, e a pessoa teimar e ainda ficar escrevendo 10, 20 coisas, a pessoa, no mínimo, está com algum problema mental muito grande. Não tem condição. Mas como assim um problema mental? Porque o espírito fica aqui. Não sei se você sabe, né? Então entenda como metáfora e não loucura. Certo? Dito isso, mas por que você está falando isso, professor? Porque, olha, essa semana parece que os capeta tá tudo certo. Parece que agora nós temos todos os especialistas possíveis e impossíveis do universo. Meu querido, vai comer um pouquinho de angu primeiro? Já faz anos, anos e anos que eu estou no meio dessa seara, me preparando. Não é de hoje. Eu já li a Bíblia 3 vezes de cabo a rabo. 3 de cabo a rabo. Já li os livros do Kardec 2 vezes de cabo a rabo. Tô lendo todos os livros, tá aqui, ó, do André Luiz, tudo. Eu tô estudando igual um louco. E aí uma coisa que está escrito no livro a pessoa quer distorcer. Desculpa, filho, mas se você quer distorcer uma coisa que está escrita, o problema é teu, não é meu. Você acredita no que você quiser, mas não venha influenciar os meus. Eu sei o que eu acredito. Se você acredita em coisa diferente do que eu, o problema é seu, não é meu. Não venha com essa versão de religião de querer convencer os outros. Cada um acredita no que quiser. Se alguém aqui tiver que começar a acreditar no Saci Pererê, que legal, continue acreditando e seja feliz. Agora não venha querer dar uma de líder religioso e pegar e falar assim, por quê? Por quê? Porque problema é teu do porquê, rapaz, não é meu. Mas professor, assim não é uma sala de aula, isso daí não é democracia. E quem falou que aqui é uma democracia? Aqui é minha sala de aula. Dentro de uma sala de aula, quem manda é o professor e ponto final. Isso é regra. Não, mas não pode ser assim. Como não pode ser assim? Isso se chama catedrático. Se você não sabe o que significa catedrático, vai buscar a catedracia na educação e você vai entender o que significa ensinamento catedrático. Aonde o professor tem a liderança de falar o que bem entende, como entende e explicar a sua versão. A versão. Certo? Tem gente que não entende, claro que não entende. Vocês estão num planeta totalmente distorcido, e aí que vocês querem trazer essa distorção para mim? Vocês acham que o certo é como está a sociedade já nesses últimos 5.000 anos? E que as mudanças que eu estou fazendo é que está errada? Desculpa, filho. Vamos ver daqui 10, 20 anos quem que está certo, quem que está errado. Tá ok? Então vamos lá, deixando um belo de um puxão de orelha para a pessoa. Porque eu não engulo e eu não quero saber de gente vindo na minha casa me afrontar. E se continuar e ficar com energia ruim jogando para mim, se prepara, porque é só eu acender uma velhinha que eu arrebento tudo. Porque eu não tô pra brincadeira. Você quer brincar de ficar discutindo? Vai brincar na tua casa. Eu estou levando a sério o trabalho espiritual. Eu não estou aqui brincando. Você quer brincar com a sua vida? Problema é teu. Eu não estou brincando. Você quer ensinar diferente? Problema é teu. Cria outra escola você. Não atormente e não estrague a minha didática. Sendo que é eu que estou ensinando. Tudo tem um espírito toda hora que pega e fala, fala disso agora, fala aquilo ali, faz isso. Antes de eu começar o vídeo, tem um monte de janelinha aqui no computador aberto. Tudo com respaldo do espiritual. Agora, se o cara é mais do que qualquer espírito de luz que tem aí, desculpa, vamos fazer uma reverência, cria até um altar para você falar, ô Deus novo, novo Deus. Nossa, tô de saco cheio, moço. Encheção de saco da piramboia, pai. Vai pra lá, Satanás. Vamos lá. Dando continuidade, gente, só falta um pedacinho para eu ler. Ó, parei na página, olha aí pra vocês verem. Parei na página
289. Olha o nome aqui, Pavor da Morte. Nossa Senhora, hoje eu termino, se Deus quiser. Vamos lá. Aqui dentro desse livro tem algumas coisinhas que eu grifei aqui que eu vou ler para vocês. Todo aquele que opere e coopere de espírito, ou seja, de alma e corpo e alma, né, como a gente diz, né, de espírito, voltado para Deus, poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Eu vou repetir. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Vamos ver um outro aqui. Esse aqui é da página 249. Vamos lá. Os desencarnados, presta atenção nesse aqui, que isso aqui é interessante, hein? Os desencarnados, embora não se fatiguem, ou seja, os espíritos, embora não se cansem, deveriam usar uma linguagem mais simples, né? Como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa de repouso. Ou seja, espírito não precisa da pausa de repouso, como os humanos. Em geral, nossas operações à noite, ou seja, dos espíritos, à noite, são ativas e laboriosas. É quando eles mais trabalham os espíritos. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço da crosta conservam-se em atividade diurna. São detalhezinhos para vocês poderem ir acompanhando alguns detalhes do plano espiritual, ok? Professor, por que será que é à noite? Deve ter os motivos deles, né? Eu acredito que seja devido à quantidade de trevosos que saem à noite, de espíritos ruins que saem à noite. Então, automaticamente, quanto mais espírito ruim sai, mais os bons também saem. E também porque as pessoas estão dormindo e é mais fácil ir conversar e tratar o espírito da pessoa enquanto ela está dormindo. Porque aí conseguem fazer reenergização, tanto é que tudo quanto que é cirurgia, que eu mando as pessoas irem para casa e dar continuidade na cirurgia, é tudo à noite. A pessoa faz o ritualzinho e vai dormir. Para que à noite o espiritual termine os trabalhos que precisam ser feitos. Então nada é por acaso. Pelo visto, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Agora, a última coisinha aqui do livro, hein? Olha só, hein? Devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa, íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Ou seja, não é os ensinamentos pregatórios, mas os ensinamentos da alma, do aprendizado de fato, que faz a diferença e leva pessoas para a ruína e a morte. Próximo livro que eu vou ler, se Deus quiser, esse daqui, Nosso Lar. Vai ser esse daqui, se Deus quiser, já vamos tirar, porque vou ler ele como próximo livro. Eita, nós, e vamos lá. E aí, fechado, ainda vai ter mais 5 para ler. Esse, né? Então vai ter 6, né? Porque esse aqui nem comecei. São 6 livros que vão faltar ainda para eu ler. Graças a Deus, né? De 13 e 6, já li mais do que a metade. 50% já andado. Meus queridos, vocês me desculpem os puxões de orelha, mas não serve para a pessoa que fez. Serve para todas as pessoas. Pois nós precisamos ter um pouquinho de noção e senso
Porque as pessoas têm uma mania, um costume de o que ela acha, o que ela acredita ser a grande verdade e a dos outros não ser. Isso é uma fase da evolução que dá até para se entender, mas eu não tenho tempo para ficar com língua ensaiada, porque o tempo o relógio está muito rápido, como eu já disse que ia acontecer muitos eventos, e já está acontecendo. Muitos desencarnes já estão acontecendo. Imagine aí o tempo que está passando. Aqueles que eu consegui convencer que já desencarnou, ótimo, graças a Deus. Mas ainda tem muito trabalho para fazer. Então eu não quero perder meu querido e precioso tempo ficando de linguicinha com detalhezinhos ridículos, porque a pessoa acha ou não acha. O que vai mudar na vida se for uma coisa ou se for outra? Nada. Então para que vim falar um monte de abobrinha e linguiça? Só para atrapalhar, né? A pessoa não percebe, mas as pessoas precisam perceber que não leva a nada essa questão de briga, essa questão de querer ser mais do que o outro. Faça o seu papel e a sua competência. O karma do que eu ensino é meu e eu tenho consciência plena. Os estragos que faz e os problemas que está gerando para mim e para os meus ensinamentos, isso é um karma seu e problema seu. Então, para você evitar de ter karmas, seja quem for, não fiquem questionando as coisas. Como assim, professor? Mas eu não aprendo. Para aprender, se pergunta. Se pergunta, mas não afrontando. Exemplo, eu vou ensinar vocês uma coisinha. Vamos lá. Vamos lá, tô lendo aqui, eu falei uma coisa, aí uma pessoa fala assim, mas pelo livro não sei o que, o Chico Xavier falou tal coisa. Não é assim que se faz pergunta. Você não tem que falar perguntas em cima de algum outro personagem. Se a pergunta é sua, tem que ser uma pergunta sua, baseado na sua dúvida e não no que os outros dizem. Então você tem que chegar e falar assim, professor, tenho uma dúvida. Quero saber a sua versão, o seu prisma. Como que o senhor enxerga tal coisa? Só. Eu vou dar minha versão. Se a minha versão for diferente da do outro, você não pode pegar e falar assim, mas o fulano falou tal coisa. Não, aí é problema seu de pegar uma peça com a outra, destrinchar e tentar entender qual que você quer acreditar. Você quer acreditar nesse ou nesse? Aí é um problema teu. Livre-arbítrio seu. O seu teste da sua evolução, e não minha. Mas, professor, se o senhor falar alguma coisa contra do que o Chico falou, o senhor está descredibilizando ele. Ué? E quem falou que eu transformei o Chico Xavier em Deus? E quem falou para mim que eu peguei o espírito do André Luiz e transformei ele em Deus? No cara que sabe tudo mais do que o próprio Deus? Não. Ele deu versões e ensinamentos baseado no nível da evolução dele, que para mim não é a maior. Não. Existe muito espírito maior. Existe. Eu prefiro muito mais o conselho de um anjo do que de qualquer espírito que você acha que é o maior. Desculpa, mas eu prefiro. Eu confio muito mais na inteligência de um anjo do que qualquer espírito que possa ter por aí. Desculpa, mas quem vê espírito sabe ver quem é mais evoluído e quem não é. É bater o olho e você já saber. Dá para saber. Com o tempo você vai passando, você já fala, esse é, esse não é. Então nós temos que tomar muito cuidado com a forma que nos foi ensinado para fazer. Por quê? Porque numa faculdade eles pegam e falam assim, vamos fazer um doutorado. Vamos fazer um mestrado. Vamos fazer uma banca. Aí a pessoa vem e te afronta. Porque é a banca. Olha, numa faculdade, a pessoa tem que ficar te questionando. Desculpa, filho. Nós temos que fazer diálogos, discussões sobre assuntos. Desculpa. Isso é o que você aprendeu com os seres humanos. O que eu aprendi com os espíritos é: o espírito de mais luz fala, os de menos luz fala, sim, senhor, ok. Se o espírito de menos luz não quer acatar e não quer ouvir e não quer escutar, problema é do espírito de menos luz. Ele que reencarne mais 10 vezes até aprender o que é melhor para ele.
Eu sou responsável pela minha vida e não pela vida dos outros. Jesus era responsável pela própria vida e não da dos outros. As religiões disseram que ele morreu por todo mundo. Não. Jesus morreu por ele e por Deus. Jesus morreu pela execução da missão dele e não pelos outros. A morte pelos outros, isso é uma questão religiosa de entendimento humano. Espiritualmente, Jesus não morreu por ninguém. Jesus desencarnou porque precisava desencarnar, porque fazia parte da missão dele. Então ele morreu pela missão que ele cumpriu, porque ela tinha começo, meio e fim, e não pelos outros. Tá na hora do povo tirar as fraldas e virar adulto espiritual, certo? Vamos lá para as notícias de jornal? Hoje eu tô com a macaca. Como diz aqui os ponte-pretanos, né? Que é o... Aqui tem Guarani e Ponte Preta, né? O mascote do Guarani é o índio e a mascote da Ponte Preta é a macaca. E aí o pessoal fala, tá com a macaca, é! Porque é quando dá o derby aqui, né? Meus queridos, o dólar caiu um bocadinho, 5,13, um centavozinho. Menos mal, mas ele tá difícil de cair, já estamos chegando aí para quase um mês desse dólar alto. E tá difícil, e Deus abençoe que comece a cair. Só que tem um porém. Será que vai cair? Eu acho que hoje vai ser o dia do apocalipse na Bolsa de Valores. Será, professor? Eu até tentei dar uma dica no vídeo de ontem, falando que onde se viu as ações da Petrobras bater R$44. Rapaz, hoje vocês vão ver para quanto que vai desabar. Jornal, pelo menos eu acredito, né? Porque eu não tenho bola de cristal, mas pelo cenário que eu vou contar para vocês, já vou falar já. Bolsa de Valores da Alemanha subindo um pouquinho, do tanto que caiu, tá voltando a subir, 18.796. E a Bolsa de Valores ontem subiu muito pouquinho, 128.515, mas não vai conseguir ficar nesse valor não. Eu acho que quem acha não sabe. Mas eu acho que a Bolsa de Valores hoje vai dar uma queda, mais uma queda daquelas de tentar achar precipício lá para baixo. Hoje é capaz de bater um recordezinho aí do desespero da Bolsa de Valor. Vamos ver como é que vai ser as cenas do próximo capítulo. Bom, mas vamos lá. Por que vai cair, professor? Vamos lá. Jornal da Infomoney. Petrobras. Magna Chambriard é indicada pelo governo para a presidência da Petrobras. A indicação vem após a saída de Jean Paul Prates. O homem foi mandado embora da Petrobras. E entrou essa dona Magda. Só que tem um detalhe. A Magna é totalmente operacional. Parece, se eu não me engano, ela é uma engenheira. E é de reservatórios de armazenamento, coisas assim. Eu estava dando uma lida meio por cima. E cadê? Ah, sei lá onde que tá aqui, o que ela é. Aqui, ela é uma engenheira química, ok? É engenheira civil, então ela tem 2 formações de engenharia, ou seja, ela é totalmente matemática. É uma mulher de matemática, isso é ótimo, né? É maravilhoso, né? Tem mestrado, é uma beleza. E ela se especializou em engenharia de reservatórios e avaliação de formações e posteriormente em produção de petróleo e gás. Então, olha, para uma questão de produtividade e de criação de novas plantas, de refinarias e tudo mais, essa mulher, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu juro para vocês que eu não acreditaria que o governo do Lula iria indicar alguém técnico como essa mulher. Como alguém técnico como esta mulher, para mim, é a coisa mais abençoada que esse governo fez. Para mim, isso daí foge até dos pretextos, das formas. E olha, para mim isso aqui é surreal. Isso aqui não é nem o PT. Não, professor, não parece. Porque pro PT ele ia falar assim, não, indica o fulano, porque tem que ser nossos companheiros para ganhar coisa. Você lembra na época passada? Colocaram a Dilma lá.
Colocaram um monte de gente que não tem nada com o que a ver. E agora colocou uma mulher totalmente técnica. Eu vou falar uma coisa para você, isso é maravilhoso. Mas professor, se é maravilhoso, por que a bolsa vai cair? Porque a bolsa tem essas coisas. Quando troca e do nada, sem dar sinais, sem nada, mostra para o pessoal dos que estão investindo que tem um problema que ninguém está sabendo, mas tem um problema. Então, se não tinha problema, agora criou um problema. Então tem um problema, porque ninguém troca ninguém sem ter problema. Então é um sinal que tem problema na Petrobras. Fora disso, a indicação é maravilhosa. Então eu acredito que ela vai despencar. E a hora que o mercado entender que essa mulher vai ser ótima para melhorar a produção, para encontrar mais coisas, para fazer refinaria nova, aí ela volta a subir de novo. Só que em questão de participação dos lucros, o que vai fazer, meus queridos, uma mulher com perfil desse, ela vai realizar os sonhos dela, que é construir, construir e construir. E não pegar o dinheiro e ficar dando para todo mundo as participações dos lucros. Assim penso eu. Não é uma verdade. É um chute. Então vamos ver as cenas do próximo capítulo, ok? Então, provavelmente despenca, porque lá em Nova York já despencou, e depois volta a subir de novo. Então nós vamos ter aqui uma montanha russa por esses períodos. Vamos ver como que será. Uma notícia boa também. Infomoney. Postos da Texaco, postos de combustível da Texaco, vão voltar ao Brasil após acordo entre Ipiranga e Chevron. Empresas firmaram acordo para licenciamento da marca centenária no varejo de combustíveis do Brasil. O antigo Texaco voltando. Oh, beleza! Não? Olha só que interessante isso daí aqui no Brasil. Vamos ver também como é que vai caminhar essa situação. E esse acordo com o Ipiranga, como que funciona isso? Alguns postos do Ipiranga vai ser Chevron? Então só muda a bandeirinha? Só muda a pintura da coisa? Como que é? Vamos ver. Uma outra notícia incrível e maravilhosa, mas não no Brasil. Isto é, a Argentina registra 8,8% de inflação em abril, o quarto mês consecutivo de desaceleração. E eu vou falar para você, o próximo mês vai ser beirando zero, e depois aí nós vamos começar a ter deflação. Deflação. Se segurar o câmbio. E pelo visto vai segurar o câmbio, porque o banco, eu acho que é o FMI, né? O FMI está dando uma fortuna de dinheiro justamente para controlar as contas públicas para que possam pagar as dívidas e segurar e valorizar a sua moeda. E olha que o FMI, para soltar mais dinheiro do que o tanto que já soltou, é porque acredita e confia mesmo na Argentina. Então, meus queridos, provavelmente, como a gente já tinha comentado, que lá para junho o país já começa a se equilibrar e voar, para junho é bem provável que a inflação pare e que comece a ter desinflação. Por quê? Porque o câmbio está estagnado e os preços vão ter que começar a se acomodar. Do meio do ano para frente, os preços vão começar a cair, o povo vai começar a ter mais e mais e mais dinheiro, vai sobrar mais, vão consumir mais, e do meio do ano para frente vocês vão ver o tamanho do crescimento que a Argentina vai ter. Vai ser bombástico o tanto que a Argentina vai ter de crescimento. E aí as pessoas vão começar a entender por que um descendente de Israel consegue fazer tamanhos milagres. Pois é. Esses caras estão acostumados em pegar coisa destruída, reconstruir, fazer oásis e fazer coisas incríveis e maravilhosas. Nada é por acaso. Então, meus queridos, a dica está deixada aí. Notícias internacionais. Jornal da Infomoney. Biden eleva impostos de produtos da China e taxação de carro elétrico vai a 100%.
Os Estados Unidos ampliaram o imposto de importação sobre veículos elétricos, baterias, semicondutores, painéis solares e aço e alumínio para até 100%. Cara, a guerra comercial começou para valer nos Estados Unidos. Coisa que quem faria seria o Trump e quem está fazendo é o Biden. Inimaginável. Parece que a esquerda agora está tomando um chá de direita. Aqui no Brasil indica uma pessoa totalmente técnica para a Petrobras. Nos Estados Unidos o Biden sobe os impostos contra a China para reservar. Olha, tá descendo o espírito da direita nos presidentes? Não sei, mas que tá bom, tá. Que flua. Jornal da Infomoney. Agora uma notícia preocupante, pecinha de quebra-cabeça. Presta atenção. Para este bilionário, crédito imobiliário frágil pode quebrar um banco por semana. Apesar da previsão de Barry Stern Lynch, somente o Republic First Bank faliu este ano nos Estados Unidos. Mas o grande problema ainda está aí, que é preços altos de imóveis, como garantia os imóveis, aonde de um dia para o outro os imóveis podem cair seus preços. E aí a garantia deixa de ser aquela grandona e começa a ser garantia pequenininha. Então, vamos ficar atento com essas questões de bancos e olhar quais são os bancos grandes e os pequenos. O problema dos Estados Unidos é que lá não tem bancos gigantescos. São todos muitos bancos, todos medianos. Então as pessoas têm uma questão ali que se ele sentir que está quebrando as perninhas, ele sai desse aqui e entra tudo para lá. E essas migrações é que faz os bancos quebrar lá. Aqui no Brasil já é um pouquinho mais difícil. Por quê? Você vai sair de que banco para entrar para que banco? Você só tem 5? Só tem meia dúzia? 5, 6, 7 bancos? Uns 10 bancos? Grande. O resto é tudo para inglês ver. Jornal da Infomoney. Aeroporto de Porto Alegre não deverá reabrir antes de setembro, diz jornal. Ou seja, gente, para começar a movimentar a logística do lugar da cidade, só em setembro. Para começar uma reconstrução, só não sei aonde. Cara, é muito tempo. Em setembro, é muito tempo. Só que o que vai fazer? Não tem como. Uma pista de avião não pode abrir porque só abriu. Se for uma pista de teco-teco, até em estrada de terra ele desce. Mas aviões grandes, não. É o frisamento que vai ter que ver. É a capacidade, não é. O que solta, o que não solta. Sujeirinha que tem, o que não tem. Não pode. Pista de avião, coisas de avião, é outro planeta. É outra regra, é outra história. E vai ficar caro essa brincadeira, hein? A coisa tá séria lá, hein? E olha só. O povo querendo desburocratizar, chega o governo e quer burocratizar. Jornal da Infomoney. Lula escolhe Paulo Pimenta, do PT. Para que fazer isso? Escolhe alguém que tem comunicação com a região do Sul. Pega alguém do PSD do Kassab. Pega e fala assim, Kassab, você não tem alguém para me indicar? Michel Temer, você não tem alguém para me indicar? Vou criar aqui um ministro extraordinário, mas eu queria que fosse de vocês, porque vocês têm mais facilidade de fazer a coisa acontecer. Porque o negócio tá pegando fogo lá. Pode ser? Pô, o cara bota o Paulo Pimenta, do PT, como ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul. Para reconstruir, vou colocar alguém do PT para reconstruir? Moço do céu! Quem que vai querer dar dinheiro ou trabalhar para esse povo para fazer reconstrução? Mas professor, o senhor está até de vermelho hoje. Pois é, mera coincidência. Porque eu não sou doente da cabeça de ficar
com essas loucuras que os seres humanos têm. Ah, você está usando vermelho, então você é dele. Você está usando verde e amarelo, então você é dele. Meu querido, eu uso o que eu quero, porque eu sei o que eu sou. Eu não tenho esses problemas de atraso espiritual humano, como os humanos têm. Isso é um problema muito grave de atraso espiritual, e não meu. Isso é uma coisa de vocês. A posse do Paulo Pimenta deve ocorrer na quarta-feira, dia 15, hoje, quando está programada uma nova visita de Lula ao Estado. Ele deixará a SECOM e deve ser substituído interinamente por Laércio Portela. Folha de São Paulo. Lira confirma fatiamento da reforma tributária e diz querer evitar aumento da alíquota. Vai ter fatiamento? Então vai ter distorção. Arcabouço, lixão chegando por aí. Rapaz, se eu fosse o governo, eu voltaria tudo para trás e falaria assim, ó, esquece esse negócio do arcabouço, não deu, não vai dar certo, vamos criar a forma que o Paulo Guedes queria. Vamos unificar os impostos federais, unificar os impostos estaduais e os municipais. Para que faça separado. Então, o que é do federal é federal, o que é estadual é estadual e assim por diante. E a gente unificar tudo isso daí para que não tenha concorrência um com o outro e não sei do que, não sei o que lá. Porque senão, desse jeito acabou fazendo tudo, rapaz, não dá, moço. Esquece porque isso daí não vai dar bom. Vai dar ruim. Vai dar ruim, professor, vai dar ruim. Vamos lá. Folha de São Paulo. Lá em Nova York, tá tendo um negócio do lead, que tá sendo ótimo. Acho que tá sendo um dos melhores leads que tem. Quem não viu, pega os vídeos das entrevistas do lead que tá tendo lá em Nova York, vejam o que esse povo tá falando. Aqui tem um pedacinho que saiu na Folha de São Paulo. Temer vê oposição com sede para destruir. Ex-ministro de Bolsonaro rebate e critica Lula. O ex-presidente Michel Temer acusou a oposição atual do Brasil de não cumprir o seu papel e, em vez disso, ter incorporado a ideia errônea de que, em vez de ajudar o governo por meio de críticas, deve tentar destruí-lo. Só que tem um detalhe, seu Temer. O problema é que a esquerda está tentando destruir a direita. Por isso que a direita está tentando destruir a esquerda. E vai destruir a esquerda. Porque, meu querido, fazer o que a esquerda fez, de mandar prender, de mandar tirar, como chama? Não é o voto, né? O eleito, gerar inelegibilidade e mais um monte de coisa, desculpa, mas quem que vai engolir esse trem aí? E quem está fazendo muita parte disso é o seu ministro, viu, Michel Temer? Que foi indicado pelo senhor, pro Supremo. E aí? Entendendo um pouquinho Michel Temer, ele gosta do apaziguamento. Ele está querendo fazer com que acabe as guerras para que possa crescer. Mas, infelizmente, não vai ter como se o Lula permanecer. Se caçar o Bolsonaro para o Bolsonaro não se eleger, deveria ter caçado o Lula para ele não se eleger. Aí nós teríamos uma certa paz para caminhar. Como pegou e falou assim, não, eu vou tirar esse e deixo esse. Desculpa, você fez seleção e seleção dá problema, dá curto-circuito, dá briga. Não dá. Enquanto o Brasil não resolver essa palhaçada de direita e esquerda, nós não vamos conseguir caminhar. Os Estados Unidos sempre cresceu, sempre cresceu. Foi começar a ter polarização nos Estados Unidos, você pode ver que está virando terceiro mundo e só se afundando. É assim que funciona. Quer explodir um país? Cria oposições. Quer fazer um país crescer? Faz com que ideias próximas e parecidas caminhem juntos e os dois lados queiram o melhor para o país. Oposição é um destruindo o outro. É guerra atrás de guerra. Blá, 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 e essa coisa porcaria. E falando em guerra, vamos pegar nosso aviãozinho para a gente encerrar lá fora do Brasil. Rússia não irá parar se derrota a Ucrânia.
Perdão, eu li errado. Rússia não irá parar se derrotar a Ucrânia. Diz presidente da Polônia. Se conseguirem vencer a Ucrânia, eles atacarão outros países, afirmou o presidente da Polônia. Por isso o desespero e por isso o envio de muitas forças para a Ucrânia. E o Putin está fazendo algumas manobras que é meio louca, que não dá para entender hoje. Folha de São Paulo. O Putin afasta do seu poder símbolo da linha dura de seu governo. Então, o Putin está afastando do poder um cara que era o símbolo de linha dura do seu governo. Ele já tirou um general do Ministério da Defesa. E agora está afastando outro? Como é que é isso daí? O cara era uma linha dura ligada à espionagem no Kremlin. E aí? E aí? Jornal Reuters. Novo ministro da Defesa, que é o outro, que também já foi trocado, da Rússia, diz que país deve vencer a Ucrânia com mínimo de baixas. Como que ele vai vencer a Ucrânia com mínimo de baixas? Me explica como seria isso. Eu não consigo enxergar isso. Mínimo de baixa dos russos. Para fazer isso, só se usarem bombas atômicas. E aí? Nada terrestre. Volta tudo, manda só coisa voando. Eu acho que os linha dura do Putin não era tão linha dura como a gente imaginava, porque colocou um cara que não é militar e o cara é mais doido do que qualquer militar. É que o militar ainda faz conta de que vai e que volta. Civil, ele fala assim, vai, seja o que Deus quiser, volta. E para a gente encerrar, dentro de uma loucura bélica, Jornal da Infomoney. Tanques israelenses avançam em Rafah e civis desabrigados fogem novamente. Movimentos alcançam distritos residenciais na cidade da fronteira sul. E o Egito, que se diz amigo do pessoal dos Ramais lá, não abre a porteira para o povo entrar ali no território dele de jeito nenhum. Israel não vai parar enquanto não destruir todos os túneis. Mas, professor, por que estão fazendo isso? Porque atacaram eles, então eles têm que resolver o problema na raiz. Olha o que o Milei está fazendo na Argentina. Ele chega, mas o povo vai sofrer, não me interessa. Precisa resolver o problema. A cabeça do pessoal de Israel é assim. Se eu tenho um problema, eu tenho que resolver. Mas o remédio amargo, dê o remédio amargo, não me interessa. Mas vai ter baixa, não me interessa. O que interessa é resolver o problema. E nós vamos resolver com excelência e depois a gente faz a coisa melhorar 10 vezes. Então, a faixa de Gaza, se Israel reconstruir, aquele povo vai ter uma cidade 10 vezes melhor do que ele tinha antes. Só que o preço é amarguíssimo, moço. É muita morte, é muito desespero, é muita dificuldade. Quem que tá certo? Nem um lado nem o outro, porque não existe certo e errado. Existe o que você quiser acreditar. Que Deus nos abençoe. Abençoe todos os povos que estão sofrendo. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.